Para fechar o nosso trabalho desta tarde e deste dia tão produtivo, nossa última conferência é Saúde Mental na Escola e será proferida pelo professor doutor Arthur de Almeida Berberião, que é psicólogo, mestre em psicologia, com ênfase em avaliação psicológica e doutor em psicologia médica pela Universidade Federal de São Paulo. Arthur é professor do programa de pós-graduação em Psicologia Educacional da Unifiel e pesquisador do GINDE, do Grupo de Investigação em Neuropsicologia, Desenvolvimento e Educação. Também atua como psicólogo clínico e como pesquisador do Laboratório Interdisciplinar Neuroimagem e Cognição da Unifesp. Obrigada, professor. Boa tarde. Bem, tem uma tarefa enorme aqui, que é em 35 minutos, falar com vocês sobre saúde mental na escola. Quantas pessoas vocês acham que tem no Brasil com menos de 18 anos? Vocês têm noção? São 50 milhões de pessoas no Brasil com menos de 18 anos. Isso significa que nós temos 1/4 da população brasileira na escola. 1/4. Concentrada num único lugar. E aí, as práticas, obviamente, ultrapassam a questão meramente acadêmica, de produção intelectual, de estimulação cognitiva, mas de habilidade socioemocional, de saúde, de investir e estimular a criança para que ela possa se desabrochar e ter todas as suas potencialidades boas desabrochadas e que ela possa ser um cidadão, ela possa ser um indivíduo, se tornar um indivíduo. Então, é um desafio enorme. E, então, a escola, quando a educação se torna obrigatória, ela se torna um local privilegiado e de grande concentração para que a gente tenha estimulação longitudinal, né, em longo prazo, né? E essa estimulação de longo prazo vai ter um impacto enorme em todos os aspectos da vida das pessoas. É por isso que o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde, vem propondo, por exemplo, modelos como este, né, em que você tem de um lado o professor e de outro o médico, né? Nesse ambiente se trabalha tanto uma questão de criação de novos hábitos, por exemplo, alimentares. A gente tem um problema de obesidade enorme, né? O médico percebendo problemas na visão, o médico, o psicólogo, vários educadores trabalhando na questão da educação sexual. A própria escola, né, o Ministério da Educação usando o ambiente escolar, né, para estimular a família a criar hábitos saudáveis, porque então as crianças também passarão a ter hábitos saudáveis se os pais adquirirem esses bons hábitos. E, finalmente, o professor, né, não mais como aquela postura de que passa o conhecimento, mas sentado com o aluno, favorecendo o vínculo, né, fazendo com que a criança ali possa se expressar emocionalmente com o professor, possa confiar no professor, se abrir com o professor, e o professor com todas as habilidades de cognição social desabrochadas para poder acolher, né? Não é fácil. Então a escola passou a ser um ambiente muito além da estimulação cognitiva e intelectual. Então o primeiro objetivo eu já alcancei, era mostrar os alcances que a escola tem hoje, que é um pouco diferente de talvez 50, 40, 30 anos atrás. Bom, vocês sabem, o ser humano é um dos bichos que vivem na Terra que o cérebro sai da barriga da mãe e não está pronto, né? Tem bicho que já sai sabendo mais ou menos o que fazer, né? O ser humano ele é totalmente dependente. O que determina o nosso cérebro? A interação genética e ambiente vai influenciar na formação do cérebro do bebê. O ambiente tem o poder de desenvolver ou inibir potencialidades. É bom que você iniba potencialidades ruins e desenvolva potencialidades boas. Isso é sabedoria milenar. Lao Tse
lá no antigo Japão, lá na China antiga, os caras já falavam isso, né? Então a gente tem que realmente promover um ambiente para que o que é bom se desenvolva e o que é ruim seja inibido. Além disso, o cérebro passa por diversas transformações ao longo do tempo, até chegar aos 20 anos. Depois, continuam transformações com 30, 40, 50, 60, continua, mas até os 20 anos, as transformações são muito mais rápidas e intensas. E como o cérebro ainda vai estar se formando, o que vai acontecendo é que vai ocorrendo um aperfeiçoamento dos sistemas sensoriais, os 5 sentidos, também tem a propriocepção, que é considerado talvez um 6º sentido. O sistema motor, é nítido como a criança ela vai se desenvolvendo do ponto de vista motor, então ela é estabanada, ela derruba, ela não consegue controlar, não consegue amarrar o cadarço direito, não consegue escrever direito, mas com o tempo ela vai se organizando e consegue fazer. E, finalmente, as habilidades cognitivas, que inicialmente são também bem rudimentares, mas com 12, 14, 15 anos, a criança já começa a apresentar a capacidade de planejar, de se organizar, de hierarquizar o comportamento, as tais das funções executivas, que já foi falado aqui. Mas sem esse desenvolvimento prévio, as funções superiores não se desenvolvem. E o que significa amadurecimento cerebral? Do ponto de vista cognitivo, maior capacidade de foco. Foco. Quanto menos maduro for o cérebro, mais disperso é a sua cognição, menos concentrada é a sua cognição. Nessa hora da tarde, a sua desatenção não tem a ver com isso, é cansaço mesmo, né? Além disso, além da concentração num único ponto, nós também conseguimos adquirir maior capacidade de compreensão. E, por fim, maior capacidade de expressar esse foco e essa compreensão por meio da linguagem. Então, quando se fala de amadurecimento cerebral, a gente poderia dizer assim, o cérebro, quando está amadurecendo, ele está ficando mais focado, a pessoa está conseguindo compreender mais as coisas, o mundo, ela mesma, seja socialmente, emocionalmente, e ainda ela consegue expressar tudo isso. Isso é o produto do amadurecimento cerebral. Se alguns pedaços do amadurecimento cerebral não ocorrer, a gente vai ter problema justamente na atenção, vai ter problema justamente na compreensão e na comunicação de tudo isso. É meio simples assim, né? E, obviamente, vida social também é uma outra questão que a gente vai aprendendo conforme o cérebro vai amadurecendo. Bom, quando você nasce, você acha que tem mais ou menos neurônios? Muito mais. Um bebê tem muito mais neurônios do que um adulto, mas muito mais mesmo. Só que, apesar de mais neurônios, os bebês têm menos conexões cerebrais. Eles têm menos sinapses. Por quê? Porque quando um bebê nasce, como ele herda as potencialidades dos seus pais, o que significa potencialidade? Potencialidade é algo que ainda não tem contorno. Conforme a criança vai tendo a experiência de vida dela, e aí o ambiente vai determinando isso, ela vai fazendo alguns tipos de sinapses, que antes ela não tinha, e o restante de neurônios que ela não está usando, o corpo, como ele é inteligente, ele é econômico, então se você não está usando alguns neurônios, ela vai lá e poda. Podou. Sem choro e sem vela. Vai lá e corta. Para quê? Para fortalecer as conexões que ficaram. Porque, veja, passam alguns meses, alguns anos, você está usando mais esse caminho aqui, essa rede aqui, para que eu vou manter as outras? Isso é custo. Então você vai lá e corta. E permanece somente a que você está usando. Além da poda, você tem um reforço das conexões que permanecem e, finalmente, você tem o que a gente chama de revestimento. Os neurônios que permanecem, ele é revestido com uma gordura branquinha,
chamado mielina. Né? Para que serve essa porcaria gordurosa? Essa gordura não engorda, essa gordura é boa. Ela isola o neurônio, aqui ó, no prolongamento dele, o axônio, né? Para que ele vai funcionar como... Vocês já viram como é que é um fio? Um fio não tem uma capinha de plástico? Para quê? Para isolar e fazer com que a carga elétrica seja mais eficiente. É justamente isso que acontece. Então é fundamental os neurônios, então, que eu tenho se conectarem. Então, ao se conectarem, os que não estão se conectando, eles têm que ir embora. Essas conexões vão ficando cada vez mais fortalecidas até que redes neurais fiquem com contorno estabelecidas e finalmente vem e passa o cimento, né? Dá aquela fechada que é a bainha de mielina. É essas 3 coisas que acontecem no seu cérebro quando você está amadurecendo. Você geneticamente é programado para fazer essas 3 coisas. Né? Só que o que vai determinar o caminho dessa circuitaria? O ambiente, a escola, a família. Esse que é o problema. Então aqui está um exemplo de um bebê com muito mais neurônios, com menos... Está vendo que o branquinho é mais... quase você não enxerga aqui os branquinhos, né? Aqui os branquinhos vai ficando mais óbvios e aqui os brancos já estão bem mais óbvios, né? Que é a bainha de mielina, o indivíduo adulto com menos neurônios e mais conexões. Agora, o problema é que esse processo que eu dividi com vocês em 3 etapas, então, conexão, poda e mielina, ocorre em algumas janelas, em alguns momentos. O termo técnico que se usa em neurociência chama marcos do desenvolvimento. Esses marcos do desenvolvimento são momentos que valem ouro, que se eu perder, vai dar trabalho. Então, por exemplo, por que a gente que não aprendeu a falar inglês entre 3 e 7 anos tem tanta dificuldade para falar inglês depois? Né? Aí a gente fala assim, pô, se minha mãe tivesse me colocado na escola, né? Você não tem esse lamento assim, né? Por quê? Porque dos 3 aos 7 anos é o momento que você adquire a linguagem. É o marco que está tendo conexão cerebral, poda neural e mielina para que você fale. Então, se nesse momento você aprender língua, você vai aprender mais fácil. E o pior, que dá mais inveja, né? Você nunca mais esquece, né? Ou melhor, você esquece muito pouco. Porque as conexões feitas durante o marco, elas perduram. As conexões que você estabelece depois do marco, elas podem se perder. Vocês quantas vezes estudam um assunto e depois você tem que ler de novo, e ler de novo, e ler de novo, e esquece, né? Por quê? Porque depois que o seu marco já passou, né? O meu também, por aí vai. Agora, qual que é a vantagem? Qual que é a novidade? A neurociência está conseguindo mapear os tipos de marcos do desenvolvimento. Então, aos 2 anos, por exemplo, vocês não percebem como as crianças, de repente, dos 2 aos 3 anos, elas começam a ter um repertório de palavras? Não falava nada, né? De repente elas começam a falar. E fala loucamente. Era bom que não falasse tanto, né? Então, o que acontece, né? É porque existe esse processo de mielinização das regiões do cérebro relacionado à linguagem. É aquele marco. E se naquele momento você ainda estimula, show de bola. Né? Então, por exemplo, dos 3 aos 7 anos, linguagem. Dos 6 aos 8 anos, vivência em grupo. Né? Então, a criança está com 14 anos, com dificuldade de viver em grupo. Vai ser mais difícil. Não estou falando que não tem jeito, senão a gente está meio Schopenhauer aqui, né? Pessimismo, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que é mais difícil, você também não pode ser ingênuo, né? Você tem que entender que vai ser mais difícil. Dos 9 aos 11, memória, atenção, resolução de problemas, desenvolvimento social. Obviamente que você anteriormente já tem que ir trabalhando habilidades mais básicas para que isso aqui atinja a sua plenitude. Então,
Se corretamente estimulada nos picos de maturação cerebral, as conexões são mais fáceis de se estabelecer e a durabilidade também é mais robusta. Bom, 50 milhões de crianças na escola, passando por todos esses marcos, né? Então vale a pena estudar um pouco sobre isso e saber o que a gente pode fazer. E um dos objetivos desse seminário é esse, né? Muito bem, segundo objetivo já foi falado. Então, primeiro, o que é a escola, contexto que ela é muito maior hoje. O segundo, o sistema nervoso central se desenvolvendo nesse ambiente escolar. Finalmente, as doenças mentais. Tem um tempo aí? Uns 10 minutos? Aí? Então é o seguinte, lembra que eu falei que geneticamente você herda as coisas do seu pai, né? O seu cérebro ele vem da carga genética dos seus pais, você herda isso, e o ambiente ele vai contornando as conexões cerebrais que você tem. Algumas doenças mentais, elas já vêm geneticamente com algumas alterações, de modo com que nesses picos de maturação cerebral, então, conexão, poda e mielinização, tá vendo? Já pode intervir, a consciência fonológica, qual que é o meu problema aqui, ortografia, sei lá. Então, já pode começar, eu sou o paciente de vocês. Então, isso daqui, né, pode não percorrer um caminho natural, ou natural não, mas considerado como esperado. Então, você já vai ter menos conexões, menos contorno das redes, mesmo que o ambiente estimule, por exemplo. Claro que a estimulação, no momento certo, vai prevenir isso. Mas se não houver ainda, a pessoa já tem uma dificuldade de conectar e fazer o processo de mielinização. E ainda assim o ambiente não estimula, o que vai acontecer? Ele já não tem muita coisa. Aí vem a natureza e ainda tira o pouco que tem. Tem até uma frase, né? A quem tem pouco ainda é tirado mais. Não tem uma frase assim? E aí o que acontece? O que vai sobrando das conexões cerebrais vai ficando muito fragilizado. Então a pessoa tem um cérebro vulnerável para desenvolver depressão, para desenvolver esquizofrenia, para desenvolver transtornos obsessivos compulsivos, para desenvolver todos o que vocês lêem no DSM e na CID-10, todos os transtornos. Transtornos de aprendizagem, que não é psiquiátrico. Dificuldades cognitivas, emocionais, competência socioemocional, tudo isso aí que nós estamos falando aqui. Tá certo? Então, a grande esperança é que se a gente souber estimular no momento certo, você consegue prevenir e reverter. Olha a diferença do paradigma de saúde mental. Como que era antigamente? Né? Você só estudava o cara depois que ele tinha crise. Então você pega o cara que já tem depressão e estuda o cara que tem depressão. E antes? Antes ele era normal, antes ele não tinha nada. Aqui que não tinha, né? A gente é que não via, né? A gente é que não tinha capacidade de conhecimento de ver. Hoje temos. E aonde que se manifestam esses sinais primeiros? Quem é o profissional que tem mais contato com essas pessoas que os sinais podem pular aos olhos? É o psicólogo? É o psiquiatra? Quem é? Professor. Aí tá vendo? Então, nos tempos, metade dos adultos que apresentam, nos últimos tempos os estudos têm mostrado que metade dos adultos que apresentam algum transtorno mental ao longo da vida, os primeiros sinais já eram visíveis na infância. Transtornos mentais passaram a ser vistos como transtornos da trajetória da vida e evoluem a partir de alterações do neurodesenvolvimento. E neurodesenvolvimento acontece no ambiente escolar. Esse que é o grande X da questão. E o raciocínio da saúde mental passou a ser o mesmo raciocínio que você faz com infarto do miocárdio, por exemplo. Por exemplo, eu sou fumante, eu vou infartar? Mas o risco é maior. Mas quem fuma, então todo mundo que fuma vai ter infarto? Não, tem cara que fuma até os 80 anos e não tem problema nenhum de coração.
Mas é um fator de risco. Eu estou sem óculos, 10 minutos, beleza. Tá, se eu fumo e sou sedentário, aí o bicho começa a ficar mais... O bicho começa a pegar. Sou sedentário, fumo, tenho diabetes. Meu pai teve infarto e meu avô também. Ah, velho, já pode encomendar o... Né? Então, é isso, né? Você tem fatores de risco que conforme vão se acumulando, o cardiologista não vai chegar para você e falar assim, nossa, você está um pouquinho acima do peso, nossa, você é sedentário, nossa, seu pai... Não, quando você infartar, você volta que eu cuido. Não vai fazer isso, ele já vai na hora entrar com você, ele já vai prevenir para que você não tenha o infarto. A doença mental hoje é do mesmo modo. Você já vai detectando os fatores de risco na escola e já vai intervir. Em todos esses trabalhos que as meninas apresentaram para vocês, é isso. Por que não? Todo mundo ganha com isso. Por que não? Ah, porque eu acho mais legal um outro jeito de fazer. Mas você não está lá por você, você está lá pela criança. Por vocês vai fazer outra coisa, né? Por mim, eu também tenho as minhas preferências, eu não posso fazer o que eu gosto, tenho que fazer o que é bom fazer. A gente tem que estar além da gente mesmo para ter esse ofício sagrado que é ser um educador. A gente tem que estar além da gente mesmo, acima de nós mesmos, né? Então, o paradigma da saúde hoje é identificar fatores de risco e desenvolver fatores de proteção. Porque tudo isso, se bem desenvolvido, se tornam fatores de proteção. Porque problemas na sua vida você vai enfrentar. E a questão é como eu lido com eles. E não evitar os problemas. Evitar é impossível, mas lidar melhor é possível. Bom, o que seria um fator de risco para a saúde mental? A gente divide em 3 categorias para vocês poderem entender e não ficar tão abstrato. O primeiro são os fatores isolados, que os fatores isolados não possuem poder determinante. Então, vocês sabem, por exemplo, que nascer de fórceps é um fator de risco que aumenta a chance de transtornos mentais. Quem aqui nasceu de fórceps? Eu não vou perguntar depois se tem transtorno mental, que é sacanagem. Mas muita gente nasce de fórceps e não tem transtorno mental. Então, isoladamente, isso não quer dizer nada. E quando uma mãe, por exemplo, lê um negócio desse e vem para o consultório, ela chega e fala assim, doutor, o que eu faço? Meu filho nasceu precoce, de fórceps e com baixo peso. Cuida do seu filho, calma, né? É um risco relativo, não é um risco que determina, né? É um risco relativo. Claro que você vai cuidar, mas... né? Então, fatores isolados não dizem nada. É como fumar e falar que vai ter infarto. Isso não vai rolar. Cada pessoa também vai reagir diferentemente aos fatores de risco. Então, se meus pais se separarem, tem criança que lida super bem com isso. Tem criança que lida muito mal com isso. Então, você tem que considerar o fator de risco para o indivíduo. Aí, as habilidades socioemocionais do professor, a cognição social do professor para identificar isso. E alguns fatores podem ser modificados. Por exemplo... Uma dica para vocês, para nós que estamos envelhecendo, né? Aliás, nós não somos eternos, né? A gente acaba, né? Um dia a gente vai acabar. O que faz bem para o cérebro hoje? A mesma coisa que faz bem para o coração. Boa dieta, boa atividade física, bom lazer, trabalho, produção. Tudo que faz bem para o coração faz bem para o cérebro. É a mesma receita. Evitar o estresse é muito difícil. No mundo capitalista, movido pela economia, é meio difícil. Mas, enfim. Então, são esses 3 tipos de fatores de risco. Agora, onde que esses 3 tipos se manifestam? Eles vão se manifestar no nível individual, que pode ser na gestação, na genética, na baixa cognição, no temperamento da pessoa, na pouca habilidade social da pessoa. Pode ser familiar, nos maus tratos, nas mortes, nas perdas, nos conflitos, na pouca rotina, pai que não tem... o filho... Aquilo que as meninas estavam falando, TDAH, né? Quer tratar o TDAH, medica e me tira o problema da minha frente, né? Tratar o TDAH é tratar a família inteira, né? Não é só a criança, né? Você tem que fazer um movimento de psicoeducação que às vezes a família não está muito afim de fazer, porque é chato pra caramba fazer. É melhor
Escolar, fracasso escolar, bullying. Bullying é um fator de risco miserável. Facebook, tem o Bullying, né, hoje. Você sabe, a Organização Mundial da Saúde está discutindo, né, os impactos que o Facebook tem na formação da psique da criança. A gente não tem dado ainda para isso, porque o Facebook é novo. A gente só vai saber os impactos que o Facebook tem no cérebro daqui 10, 15, 20 anos. Né? Mas a Organização Mundial da Saúde já está discutindo isso. Exposição a traumas, né? E, finalmente, comunitários, como violência. Isso aqui, quem mora aqui em São Paulo, está todo mundo... Né? Urbanização já é um fator de risco. Vida no interior e no campo é fator de proteção para o cérebro. Tem vários estudos no mundo inteiro mostrando que quanto mais urbana for a cidade que as pessoas moram, mais você tem psicose, por exemplo. Falta de recurso, condições de moradia. Então, aqui, nesses 4 níveis, é que os problemas, os fatores de risco vão se manifestar. E onde é que eu vou prevenir? No nível primário, é aqui que o professor entra. No nível primário. Como? Reduzindo os fatores de risco, né? Como? Não aqui na comunidade, na família. Na família, se você conseguir engajar a família para cuidar melhor do filho. Mas tanto no individual, parcialmente familiar e no próprio ambiente escolar, você consegue, como professor e como equipe, fazer alguma coisa. No nível como todas essas questões que as meninas trouxeram, para que vocês possam ir inserindo na rotina escolar, como por exemplo o Piafex é um exemplo, mas tem vários outros, é justamente você fazendo campanhas para melhorar o desempenho escolar. Isso aqui que nós estamos fazendo é uma prevenção primária. Porque se vocês entenderem essa proposta e resolverem fazer, vocês vão aplicar. Então nós cumprimos o nosso papel de prevenir no nível primário aqui. Vocês entendem? Secundário é já identificar o caso, né, e começar um tratamento o quanto antes. E a criança está fumando maconha, não sei se vocês sabem, né, mas é de ter um surto psicótico pelo uso de maconha, 900. Mas eu fumei a vida inteira e não deu. Bom para você, velho, mas não, tem gente que dá. Né? Cocaína, você vai ter uma intervenção precoce justamente para parar de usar droga. Já é secundário, porque já tem um fator de risco instalado ali, você tem que tirar. E, finalmente, o terciário, que é você já intervir quando o transtorno já está instalado. Finalmente, os últimos pontos. A responsabilidade dos educadores e de todos os profissionais. É responsabilidade do educador o processo de aprendizado do seu aluno. O aluno que você recebe, a responsabilidade do processo de aprendizado dele é seu. E aí a gente não pode esquecer do neurodesenvolvimento, não pode esquecer de tudo aquilo que a gente está falando, né? Além das teorias tradicionais, que também são importantes. Também são importantes, não é excludente. Mas não pode só achar que essas teorias dão conta. Você tem que também ver o que está sendo feito de novo, baseado em evidência, para agregar e crescer. Deve estar atento para identificar o que está prejudicando e facilitando o processo de aprendizado. O que essa criança tem que dificulta ela aprender, o que ela tem que facilita o processo dela. Árdua, porém compensatória tarefa de atuar no desenvolvimento, não apenas em habilidades acadêmicas, mas visando o desenvolvimento integral dos alunos. Buscar informações, que é o que vocês estão fazendo, continuar fazendo isso. Conhecer as redes de encaminhamento. Então, alguém aqui perguntou, acho que para a Camila, onde é que eu poderia encaminhar para gente que tem TDAH, tem família que não pode pagar. Então, conhecer essas redes para fazer intervenção secundária e terciária. E também saber fazer intervenção primária, porque muitas vezes a intervenção primária ela pode gerar mais estigma do que prevenção. Então, eu tenho uma criança que tem uma alteração cerebral, cognitiva ou até um transtorno instalado e fala assim, olha gente, eu vou pegar, vamos prevenir nele, né? Se você expõe a criança, você piora a situação. Então, por isso que, acho que era o Goethe, né, que falava que meio conhecimento é pior do que a ignorância, né? Metade do conhecimento você faz mais dano do que... É melhor ignorar. A ignorância é menos danosa para a sociedade. Então, se você quiser fazer prevenção primária,
Não sai fazendo. Ah, fui num seminário lá na Unifiel, fiquei um dia lá, comprei os livros. Porque depois eu descobri que não é o brasileiro, esse é um problema humano, né? A gente às vezes lê um livro, assiste algumas palestras no YouTube, faz um curso de 6 meses, 1 ano, até de 2 anos, a gente acha que já dominam as ideias, né? E não, para dominar realmente as coisas leva um pouco mais de tempo, né? A gente tem que conversar, se educar mais, né? Os programas que causaram mais estigmas do que prevenção. Já estou terminando. Verificar se há algum programa junto com a coordenação do seu colégio, um modo de atuar nesses casos. Se não tiver, o que nós vamos fazer enquanto equipe aqui? E quando perceber a necessidade de comunicar de modo sensível e respeitoso à família, buscar acolher as preocupações dos pais, das crianças e oferecer suporte e encaminhar para ajuda profissional. Na Unifesp nós temos o programa, o Prisma, que é um ambulatório para atender pessoas que vocês acham que estão em risco para desenvolver. Né, o Prisma, depois vocês procurem o programa Prisma, o ambulatório Prisma da Unifesp, que é um programa de reconhecimento e intervenções em estados mentais de risco, se eu não me engano é isso. Lá tem um ambulatório que funciona todas as quartas-feiras, só recebendo esse tipo de coisa. Então aí tem um lugar gratuito que você pode encaminhar. Aqui, que acho que a Camila mostrou, aqui, que é um livro do Rodrigo Bressan e do Gustavo Islau. Ele é um livro recente, deve ter uns 2 anos, e traz tudo isso que eu estou falando com mais profundidade na linguagem para o educador. Não é linguagem científica, né, de artigo científico, é linguagem para educador. E, finalmente, terminou meu tempo, né? Eu só vou falar duas coisas aqui. Quando o seu aluno tiver problema para enxergar, ouvir, dores de cabeça ou quedas, você tem que considerar que são problemas talvez de visão, de audição ou doenças clínicas como epilepsia. Quando a seu aluno apresenta atrasos no marco básico do desenvolvimento, então, por exemplo, andar, controle do esfíncter, usar as mãos adequadamente, e você vê que, tanto do ponto de vista motor, né, e também talvez sensorial, ele não percebe tantas essas coisas, e ele estiver muito aquém da turma, você tem que supor que tem um atraso mais global, inclusive pode estar associado a retardo, a deficiência intelectual. Se a dificuldade não é em marcos globais, mas em se comunicar, em expressar as ideias, em amarrar um cadarço, por exemplo, uma coordenação mais fina, segurar o lápis, ou seja, dificuldades mais específicas e não globais, aí você tem que pensar na possibilidade de problemas específicos, como problemas na linguagem, problemas na coordenação motora fina. Por fim, 2 últimos pontos. Há um bom funcionamento geral, há um bom funcionamento social, há um bom funcionamento emocional, há um bom funcionamento intelectual, porém rendimento escolar ruim em alguma área, por exemplo, linguagem, escrita, por exemplo, matemática. Aqui você já começa a considerar a possibilidade de transtornos do aprendizado. É um outro tipo. E agora, finalmente, o nosso objetivo aqui, que é os mentais, transtornos mentais. Quando que eu vou desconfiar que o meu aluno pode estar tendo um problema mental, de transtornos mentais? Quando eu tenho o aluno que tem padrões emocionais inflexíveis, ou seja, um padrão que se repete, igual, comportamentos sociais fixos e duradouros, como, por exemplo, extrema irritabilidade com os colegas, a ponto de chegar à agressividade, isolamento, no recreio ele fica lá, né, fechado. Vou falar. Aí ele é isolado, agressivo, negativismo é quando ele não quer colaborar. Então o professor tenta, ele agressivamente não colabora, isso é o negativismo. Não aceita colaborar com nada. Mudanças rápidas de humor. Você vê que a criança de manhã estava de um jeito, à tarde está de outro, mas mudanças consideráveis, né? Ideias fantasiosas, né? Às vezes tem criança que começa a beirar o delírio, né? Não, porque tem tramas, né? Tem uma galerinha aqui que está querendo fazer mal para mim, estão me olhando diferente, e aí a pessoa fica um pouquinho mais persecutório.
Se você, professor, percebe isso, e junto com tudo isso, o rendimento escolar, ou seja, as notas escolares estão um pouquinho rebaixadas ou bem rebaixadas, não perca tempo. Pode estar acontecendo um transtorno mental ali, inicialmente. Aí nós vamos começar a trabalhar a prevenção secundária e depois terciária. Eu diria que a partir de quase todas as faixas etárias. Assim, a partir de 6, 7, a partir de 6, 7 anos, vai. É que assim, você tem razão. A rigor, as manifestações já estão ali, mas a partir dos 6 e 7 ela vai tomando um contorno que é mais diferenciado. Perfeito, é isso mesmo. A partir de 6, 7 anos vocês podem desconfiar mais disso. Então, aquele era meu e-mail, eu agradeço a atenção e é isso.